Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 22 da nossa oficina de teatro online. 22... É claro que a gente tá cheio de saudade de estar juntinho presencialmente, mas por enquanto a gente segue aqui assim online. E por outro lado, sendo online, nós estamos sendo assistidos por muitas pessoas de todo o Brasil. Não é só aqui do Rio. Temos alunos de Hidrolina, que fica em Goiás, Nova Redenção, na Bahia, Vila Velha, Espírito Santo, Nova Esperança, Minas Gerais, Blumenau, Santa Catarina e Vitória da Conquista, na Bahia. Isso não é muito legal? Então, para os nossos alunos, lembrem de colocar o nome de vocês aqui no chat. Quem tiver um outro apelido ou um nickname, não é assim que vocês falam? Por favor, se identifique. E, por acaso, se você perdeu alguma das nossas aulas, elas estão todas disponíveis aqui no canal. É só entrar e conferir. Combinado? Antes de falar do conteúdo da nossa aula de hoje, vamos fazer aquela, viagem no tempo e conferir o que vocês aprontaram no magnânimo momento. Vive e comenta. Vai! Tivemos muitas histórias legais. Lembrando o que foi que eu pedi para vocês fazerem uma mesma ação junto com uma mesma frase de 3 formas diferentes. Nós tivemos um menino esperando dentro do avião que ia visitar os avós. Então ele esperou dentro desse avião entediado, esperou irritado, esperou triste. Tivemos uma menina que estava assistindo a aula online, desligou a câmera e quando a professora chamou, ela respondeu atenta. A outra opção, ela respondeu sem estar prestando atenção. Então ela começou a ficar perdida. E na terceira ela dormiu e quando a professora chamou, ela não sabia nem o que estava acontecendo, ficou desesperada ali tentando se achar. Tivemos a outra personagem assistindo a aula, mas essa era a aula presencial e a professora perguntou se ela estava gostando da aula. Ela respondeu que estava gostando da aula, realmente gostando, não gostando, fingindo que estava gostando, entende? E na outra entediada. Tinha uma personagem que tinha que contar alguma coisa para outra. E disse que precisava falar com ela. Animada, sem jeito, parecia que ia contar alguma coisa bem difícil. E em tom de segredo. Tivemos um personagem que achava que tudo acontecia com ele. Isso só acontece comigo. Então ele falou essa frase. Alegre, muito animado, irritado e muito triste. Tivemos uma personagem no pet shop esperando o seu bichinho ser atendido. E ela tava ali na sala de espera, se perguntando se vai demorar, preocupada com o bichinho. Tivemos uma personagem que estava muito animada porque tinha acabado de ficar de férias, então ela podia ficar com o celular dela mais tempo. E assim que ela entrou no celular, ela viu uma notícia e ela foi correndo contar para a amiga. Então ela contou essa notícia para a amiga, muito animada, como se fosse uma notícia muito boa, muito triste, né? Como se fosse uma notícia que ia deixar a amiga muito triste. E depois ela contou muito indignada com o que ela viu ali. Tivemos um personagem esperando a comida que pediu chegar. Ele estava esperando com fome. Tivemos uma personagem tendo que arrumar a mochila, porque no dia seguinte tinha aula. Então a gente viu esse personagem. Eu tenho que arrumar essa mochila. Muito animada, não gostando, no maior mau humor. E depois arrasada.
Tivemos uma personagem se maquiando, indecisa com a cor do batom. Ela se perguntava se aquela cor combinava de acordo com o estado da personagem. Animado, com um mau humor. E a terceira forma, parecia que ela estava muito triste. Tivemos uma personagem esperando o boletim, esperando com medo, esperando com raiva, irritada porque estava demorando e entediada porque não chegava nunca. Tivemos uma personagem esperando de várias formas, esperando alguém se arrumar. E aí aquilo dava um cansaço, uma irritação, esperando a prova com muito medo e esperando cansada. Depois de uma corrida, tivemos uma personagem batendo na porta do banheiro, dizendo: você vai demorar, você tá aí já há 2 horas. Tivemos ela nessa ação, perguntando, irritada, cansada e desesperada, com pressa, querendo entrar. Tivemos uma personagem recebendo a ligação de que o irmãozinho nasceu. Ela recebeu essa notícia feliz, recebeu essa notícia muito emocionada e recebeu essa notícia bem chateada. Tivemos um personagem numa sala esperando o sistema voltar a funcionar. E ele esperou entediado, depois ele esperou cansado, depois esperou muito irritado. Pessoal, vocês viram aqui pelo que eu falei que tiveram várias histórias, muitas histórias diferentes. Agora eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre pontos pra gente pensar sobre esse exercício. Uma coisa muito gostosa de ver é que realmente o corpo estava ali presente, junto com as intenções daquelas frases que vocês escolheram. Muito legal! Em algumas cenas, faltou explicar quem eram aqueles personagens. Fazer uma introduçãozinha, já começava logo na frase e na ação. Vamos colocar junto desse caldeirão tudo aquilo que a gente já vem falando, a gente precisa entender quem é esse personagem, onde ele tá, o que tá acontecendo. Alguns personagens não fizeram 3 vezes a ação e a frase, fizeram apenas uma vez. Alguns fizeram só a frase e não fizeram a ação, então eu não consegui reconhecer ali e entender essa repetição dessa ação. Algumas pessoas não fizeram 3 vezes a mesma frase, a mesma ação juntas de formas diferentes, que foi o que eu pedi. Fizeram cenas muito legais, mas fizeram a mesma frase em situações diferentes. Não usaram a mesma ação, a mesma situação e fizeram de 3 formas diferentes. Entendem isso? Usaram uma mesma frase em situações, em cenas diferentes. E aí fizeram, sim, de formas e intenções diferentes. Percebem a diferença? Gente, mas volto a dizer, não tem certo, não tem errado. O que tem são as nossas ideias em movimento, as nossas ideias ganhando forma. E tá muito bonito de ver o trabalho de vocês. Arrasaram! Yes! Ó, meu coração dando pulinho aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre objetos de cena, figurinos e adereços. Calma! Eu vou explicar. Os figurinos são as roupas dos personagens. Os personagens não vestem fantasias, eles vestem figurinos, roupas escolhidas e pensadas para aquele personagem. Os adereços ajudam a compor o figurino. Chapéus, óculos, bengalas, pulseiras, anéis, coroa e muitas outras coisas. Os objetos de cena, como o próprio nome já diz, são objetos necessários que são usados em cena. Quem pensa no figurino é o figurinista. Muito bem. O figurinista tem que conhecer muito bem de história. Tem interesse por pinturas, gravuras, moda. São pessoas que precisam ter muitas referências. Ou seja, ter a cabeça cheia de ideias para poder pensar naquele figurino específico. Tem peças que se passam em outro tempo, por exemplo. O figurinista precisa conhecer tudo daquele tempo. Então ele tem que fazer uma pesquisa sobre os tecidos da época, sobre a moda daquela época, enfim, muita coisa. Mas não basta reproduzir igualzinho, não. Porque, além de tudo, os figurinos, como são usados em cena, eles precisam ser práticos. Muitas vezes, onde o público vê botões, na verdade tem velcro escondido ali. E os botões, na verdade, eles não funcionam como botões, eles estão ali, ó, só como um adorno. Por que esse velcro? Para facilitar a troca rápida de roupa. Imagina tirar botão por botão. Quando o ator ou a atriz saem de cena, estão na coxia e precisam trocar rápido o figurino, é um velcro que abre aquilo tudo. Então, antes de inventar os figurinos e também os cenários, tanto o figurinista quanto o cenógrafo, eles têm que entrar em um acordo com a direção da peça para que tudo tenha a mesma linguagem, o mesmo conceito, a forma como aquele diretor pensou em montar aquela peça e sigam a idealização daquela direção.
Às vezes, uma mesma pessoa é o figurinista e o cenógrafo em algumas peças. Mas o que importa é que todos os envolvidos estão falando ali a mesma língua, pensando no mesmo caminho. Quando eu falo dessa unidade, eu estou falando também do iluminador, do diretor musical, do figurinista, do cenógrafo e todos os envolvidos naquela montagem, inclusive os atores. Voltando aos figurinos, eles são primeiro desenhados, depois aí vão tirar as medidas dos atores e aí sim vão ser confeccionados aqueles figurinos. Um profissional que tem a ver com figurino que eu ainda não mencionei aqui é o camareiro. Camareiro, camareira são aqueles que se responsabilizam pelo figurino, que leva para lavar, que passa, que costura se rasgou, enfim, um monte de coisas. Alguns espetáculos não têm camareiros e camareiras. Nesses espetáculos são os próprios atores que se responsabilizam pelos seus próprios figurinos. Tem que ter sempre muito cuidado. Algumas peças, quando tem muitos figurinos, não tem como não ter esses profissionais camareiros e camareiras que são tão importantes dentro da estrutura do teatro, para que a peça, o espetáculo, funcione bem. Vocês já repararam quantas pessoas por trás da cena que estão ali presentes, trabalhando no teatro para que uma peça aconteça? É muita gente. Além dos que eu já comentei aqui, também tem outra figura, o produtor, a produtora. Tem outra função muito importante, que é a de produção. E é muita coisa ainda que a gente tem para falar por aqui. Então, os figurinos e os adereços, eles falam muito do personagem, de quem é aquele personagem. As cores do figurino ajudam a gente a entender qual é o estado daquele personagem. Por exemplo, só pra gente entender, vou fazer uma brincadeira rápida aqui com vocês. Por exemplo, eu tenho dois vestidos aqui comigo, um rosa e um cinza. E eu tenho duas personagens, uma muito alegre e uma muito triste. Quais dos dois vestidos vocês escolheriam para vestir cada um desses personagens? Provavelmente o cinza para triste e o rosa para alegre. Mas também temos muitas nuances dentro disso. Só estou exemplificando aqui para vocês entenderem. Muitas vezes o ator está ensaiando aquele personagem e quando chega o figurino, ajuda ele a entender o personagem completamente. Ajuda a terminar de compor aquele personagem. Uma determinada peruca, um chapéu ou um sapato podem dar aquele toque final que faltava no personagem, por exemplo. Os adereços, ou seja, esses objetos que ajudam a compor o figurino, podem ser muito mais importantes do que parecem. Em algumas peças, os diretores usam uma roupa base, por exemplo, uma roupa preta, e são os adereços que vão ajudar a caracterizar e a diferenciar esses personagens. Por exemplo, uma roupa básica preta e um chapéu colorido, uma echarpe colorida. E a forma como usa aquela echarpe dá um ar de elegância. O teatro ele não mostra as coisas com a realidade que normalmente mostra a TV e o cinema. No teatro, os objetos não são tantos, eles são escolhidos e normalmente eles são importantes para a cena ou para algum personagem. A nossa atividade de hoje, inclusive, vai falar sobre isso. Ops! Já tô dando spoiler! Quando a gente está ensaiando uma peça, a gente não ensaia só o que está em cena, a gente ensaia também o que está fora de cena. Sim, na coxia. Coxia é aquele lugar que o ator fica quando está esperando para entrar em cena. Mas naquele lugar chamado coxia, não é coxinha, é coxia, estão os objetos de cena que vão entrar, estão os figurinos que a gente vai trocar. Então, é um lugar muito importante, que tem uma dinâmica também e que é preciso ficar, ó, silêncio, para não atrapalhar a cena que está acontecendo lá no palco. Entendeu? O teatro tem umas regrinhas que a gente às vezes nem imagina. Você sabia que tem um combinado no teatro que o objeto que está na coxinha ninguém pode mexer, ninguém pode tirar do lugar? Justamente porque o ator que deixou ali, às vezes parece até um lugar meio estranho, meio esquisito, mas o ator deixou ali porque ele sabe que ele tem um tempo mínimo para sair de cena, pegar aquele objeto na coxinha, então ele vai direto naquele lugar e volta. Se alguém chega aí, ó, eu tô achando que esse lugar, eu tô achando que esse objeto aqui alguém vai esbarrar, vai tropeçar, e a gente mexe, quando o ator entra em cena, ele não sabe onde é que tá. Então tem essa regrinha, ninguém mexe em objeto de ninguém. E normalmente é um contra-regra. Olha aí outra função dentro do teatro que acontece, ó, nos bastidores do teatro que eu não tinha falado ainda. Normalmente é o contra-regra, que é aquele que vai organizar os objetos, que vai organizar a coxia, questões técnicas das mudanças de cenário, por exemplo, que faz com que as coisas aconteçam por trás da cena.
Quando a peça não tem contra-regra, é o próprio ator que se responsabiliza por essa maquinária por trás. Agora vamos à nossa atividade de hoje. Para a semana que vem, você vai escolher um objeto, mas tem que ser um objeto que seja importante na cena, ou seja, fundamental na cena. Mas tem um detalhe. Você tem que usar a seguinte frase na sua cena: eu não acredito que isso aconteceu. Você pode também falar outras frases durante a sua cena, mas esta frase tem que estar relacionada ao objeto e ela também tem que ser bem usada na cena, tem que ser importante dentro daquela cena. Assim, e você também tem que compor o figurino do seu personagem. Ou você vai criar o figurino completo, ou então você vai pensar num figurino básico e escolher um adereço que caracterize o seu personagem, que ajude a gente a entender melhor quem é esse personagem, como ele é. Ou seja, algumas coisas para pensar. O objeto que tem que ser importante na cena, a frase que eu dei para vocês, eu não acredito que isso aconteceu, que tem que estar relacionada ao objeto, e tanto o objeto quanto a frase tem que ser muito importantes na cena. Terceiro, criar o figurino, que pode ser o figurino completo, ou pode ser um figurino com uma roupa base e os adereços, ok? Soltem a criatividade de vocês para pensar nesse objeto, para pensar nesse figurino, para compor esse personagem. Já tô aqui animada para ver o que vocês vão aprontar. Lembrando que a gente não pode perder tudo que a gente já conquistou por aqui. Onde se passa a cena, quem é esse personagem, o que ele tá fazendo, quais as motivações, por que aquela cena tá acontecendo. Depois da apresentação da situação, o início, o que acontece, conflito, finalização, como é que finaliza a sua ideia, como é que esse personagem se comporta de acordo com as circunstâncias, pense em tudo isso. Enfim, passa avião, enfim, caprichem. Vou pedir para vocês fazerem um vídeo de 1 minuto, de preferência com o celular deitado, e me enviar a atividade até segunda-feira às 21 horas. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar com os amigos. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo bem grande e até semana que vem, pessoal, com muito amor. Ah, amor, não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou ficar.